Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e iremos fazer a nossa aula sobre média aritmética e como isso funciona. Então, média aritmética, na verdade, é a divisão de uma soma pelo número de parcelas que essa soma tiver. Então, se eu tenho 4 números sendo como soma dessas parcelas, eu vou dividir por 4. Se eu tiver 2 números que formam essas parcelas na soma, eu vou dividir por 2. Então, como ficaria o nosso exemplo aqui mais claro? Vamos pensar numa média aritmética do bimestre, das notas que vocês obtêm no bimestre. Então, nós temos aqui, Marilene é uma professora de português, que manda os alunos fazerem 3 redações por bimestre. Ela atribuiu a cada redação uma nota de 0 a 10. E aqui abaixo, nós temos 2 alunos como ilustração das notas de redação que essa professora atribuiu. Então, Renata tirou na primeira 7,5, na segunda 4,0 e na terceira 8,0, ou seja, 7,5, 4 e 8, que é a forma que vocês falam com relação às médias de vocês. Marcelo, 1,5, 5 e 5,5. E aí, ela, com essas notas, tinha que fazer a média aritmética desses alunos em redação. E veremos aqui o que aconteceu. Se a média aritmética é a divisão da soma do número de parcelas, nós temos aqui 3 notas de redação para a Renata. Então, nós vamos somar as 3 notas de Renata. 7,5 mais 4 mais 8, ou seja, temos 3 parcelas que estamos falando aqui na teoria. E vamos dividir então por 3. Então, a média aritmética é a soma das parcelas e essas parcelas vão ser divididas pelo seu número. Se são 3, vamos dividir por 3. Sendo assim, ao somar 7,5 com 4 com 8, dá 19,5. Essa soma nós já temos no canal, porque já temos trabalhado há um bom tempo os números decimais e tem as operações com os números decimais, de adição, de subtração, de multiplicação, de divisão no canal. Então, se vocês têm alguma dificuldade para fazer essa soma, dá uma olhadinha na aula correspondente à soma de números decimais que nós temos no canal. Aqui eu quero me deter apenas a falar para vocês sobre o que é a média aritmética. E então, para fazer essa média aritmética, eu tenho que dividir por 3, porque eu tenho 3 notas. Então, vai ficar o 19,5 dividido por 3. Como eu disse no canal, existe a aula de divisão de números decimais. Então, divide-se 19,5 por 3, igualando o número de casas decimais, verificando através da divisão quantas vezes o 3 cabe dentro do 195, porque quando eu for fazer a divisão, vai haver igualdade do número de casas decimais. Então, esse 3 aqui na divisão, ele vai virar um outro número, né? E aí, vocês vão verificar como fazer essa divisão. Aqui, a divisão de 19,5 por 3 dá 6,5. Então, a média que a Renata obteve é 6,5. Então, o que é média aritmética? É a soma das notas ou dos valores que você tem dividido pela quantidade de valores que você tem. Aqui ela tinha 3, dividiu por 3. O mesmo acontece para o Marcelo. Então, somou as notas do Marcelo, 1,5, mais 5, mais 5,5, e dividiu por 3, porque são 3 notas. Essa é a média aritmética do Marcelo. Ao somar esses 3 números, obtemos 12,0. E o 12 dividido por 3 é 4. Por que 4,0? Porque a gente conservou a primeira casa decimal depois da vírgula, porque nós tínhamos casas decimais. E quando a gente trabalha notas, geralmente nós mexemos com as casas
primeiras casas decimais. Ok? Vou passar exercícios para vocês e na quarta-feira irei corrigir. Aí sim, nós iremos fazer com detalhes a solução do problema que eu vou deixar. Os exercícios são: calcule a média aritmética dos números 13 e 21. Então, se a média aritmética é a soma dos números que eu tenho, dividido pela quantidade de parcelas que estão nessa soma, então vocês vão ter que pensar aqui 13 e 21, por quanto que nós vamos dividir. 1/2, 1/3 e 1/4, a mesma coisa. Então não precisa ser só números inteiros. Podemos ter frações também para fazer médias. E está aqui uma outra proposta de exercício. Contados os alunos presentes em cada uma das 12 classes de uma escola, obteve-se o seguinte resultado: 12, 27, 31, 40, 17, 21, 22, 29, 33, 15, 34, 43. Qual é o número médio de alunos presentes por classe? Então, às vezes não vem, né, escrito para nós assim, qual é a média aritmética, né? Mas está pedindo uma média de alunos. Então, o que tem que ser feito aqui, né, de acordo com a explicação teórica? Na quarta-feira iremos corrigir e comentar com vocês esses resultados. Obrigada pela companhia de vocês e até lá. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.